Seja convosco, que a paz esteja na tua casa, com a tua família, com esses abençoados que estão à sua volta. Dá um abraço em pelo menos 4 irmãos, diga para ele: receba a minha paz em nome de Jesus. Diga: que bom que você está aqui na presença de Deus, para juntos nós glorificarmos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Se há visitantes, se há pessoas que estão conosco, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém, meus queridos? Vou aproveitar que você está em pé para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Depois de um louvor tão gostoso que os nossos ministros do altar apresentaram ao Senhor, nós vamos ler a palavra de Deus. Livro de Marcos, capítulo 11. Se você encontrar, dá um amém bem forte aí. Se estiver do lado de alguém sem a Bíblia, ofereça, para que juntos a gente possa ler a palavra do Senhor nessa noite. Palavra poderosa do nosso Deus. Livro de Marcos, capítulo 11, verso 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, tá ótimo aí, Choco. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, diga, uma figueira, com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma fruta, alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. A Bíblia nos diz aqui que Jesus sai de uma determinada cidade chamada Betânia, estava com fome, e à beira do caminho ele encontra uma figueira muito bonita, cheia de folhas. E Jesus teve fome e procurou naquela figueira algum figo, alguma fruta para ele comer e matar a fome, e não havia naquela figueira nenhum figo, nenhuma fruta. E então Jesus amaldiçoou aquela figueira, disse: olha, nunca mais alguém coma uma fruta de ti. Isto é o que nós lemos nessa noite e o que nós vamos meditar sobre esta palavra. E eu quero pedir que Deus fale ao seu coração. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua necessidade, eu não conheço nem mesmo o teu problema, mas eu sei que há um Deus neste lugar que te conhece, que sabe quem é você, ainda que talvez você esteja entrando aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ainda que você tenha tido uma semana difícil, ou que você tenha desafios a vencer nessa nova semana. Eu sei que há um Deus neste lugar que te abençoa, que quer falar com você. Se você permitir nessa noite, Deus vai falar com você. O Espírito Santo não vai forçar a porta do teu coração, o Espírito Santo não vai forçar para entrar na tua vida, ou para falar com você, mas se você permitir, Deus vai falar contigo, e você vai sair daqui de uma forma diferente que você entrou, porque Deus vai operar, vai agir, vai trabalhar na tua vida. Então eu queria que você mais uma vez fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça um pouquinho mais em pé ainda. Nós já vamos nos sentar, você vai sentar-se, e você diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o teu Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite. Diga: eu creio que toda a minha vida é dirigida pelo Senhor Deus. Por isso, nesta hora, eu vou ouvir, receber a palavra de Deus. Diga: eu te peço que esta palavra fale comigo, que esta palavra mude a minha vida. Diga: porque eu sei que a palavra de Deus é poderosa. Diga: eu sei que quando Deus fala, ninguém pode impedir. Diga: eu sei que quando Deus age, ninguém pode impedir. Por isso, Senhor, nesta noite, eu te peço, fala comigo. Estou abrindo agora o meu coração, o meu espírito, para receber a tua palavra. Fala comigo, Senhor, e que eu saia daqui diferente, muito melhor do que eu entrei. Eu creio que a palavra pregada vai ser falada por um homem, pelo pastor, mas a inspiração
é divina, vem de Deus para a minha vida. Tira, Senhor, toda barreira que possa impedir de eu acreditar nesta palavra, que eu tomo posse desde já como fiel, verdadeira, poderosa para mim e para a minha família, em nome de Jesus. Ao se assentar, dá um brado de vitória, dá um glória a Deus bem gostoso aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Eu quero, já antes de iniciar a mensagem, irmãos, olhe só um minutinho para frente. Quero dar oportunidade, talvez tenha alguém que está conosco pela primeira vez, segunda vez, ainda não anotamos o seu nome. E nós temos o costume na igreja de cadastrar os visitantes para a gente orar pela tua vida, mandar uma carta no teu aniversário, uma carta de oração para você e entregar um presente para você neste momento, né? É uma maneira de nós honrarmos e recebermos bem os nossos visitantes. Quando alguém vai em casa me visitar, eu ofereço um café, eu ofereço um bolo, eu ofereço um pãozinho com manteiga bem gostoso. Aqui na igreja a gente vai anotar o seu nome para orar por você, para entregar um livro de presente para você, né? Então, se tiver alguém conosco pela primeira ou segunda vez, que ainda não anotamos o seu nome, eu queria que você desse um acenozinho assim com a sua mão, e um jovem vai se aproximar de você agora e vai pegar o seu nome. Temos uma jovem aqui. Você não é irmã da Amanda não, né? Não? Olha, fica de pé um pouquinho. Olha, fica de pé, Amanda. Olha na cadeira. Olha, irmãos, separadas no berço, né? Amanda, seja bem-vinda, viu, querida? Alguém já vai se aproximar de você. Seja bem-vinda. Mais alguém que está conosco pela primeira vez? Temos mais alguns irmãos aqui. Sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe. Os jovens da igreja, muito obrigado aos jovens. Vocês viram como os jovens estão espertos hoje, irmãos? Maravilha. Tem mais um irmão aqui, querido. Irmão, irmão, seja bem-vindo. Mais um aqui, por favor. Alguém se aproxima. Viram como os nossos jovens estão espertos hoje? Ó, já estão, né, pegando o nome, já estão cadastrando todo mundo. Maravilha. Mais alguém está conosco? Então temos esses 5, 6 irmãos que estão nos visitando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu queria pedir que todos os irmãos que estão em pé, né, que não estão trabalhando, procurassem um lugar para se assentar. Aqui do lado esquerdo tem lugares, aqui à frente. Os diáconos, por favor, encaminhem os irmãos que estão em pé, enquanto estamos tendo essa movimentação ainda, né, para que depois a gente não movimente durante a mensagem. Eu estou chegando agora há pouco, cheguei do Rio Grande do Sul, onde ontem à noite, em Porto Alegre, estivemos conhecendo uma propriedade da Igreja Quadrangular, lá onde nós compramos, no centro de Porto Alegre, e vamos construir uma igreja quadrangular. E eu fui acompanhando o nosso presidente da igreja, pastor Mário. Já fomos para lá na quinta-feira, quinta ou sexta, e lá permanecemos conhecendo uma propriedade muito bonita no centro de Porto Alegre, né? Fui para lá achando que ia estar muito frio, mas não era tudo isso, né? Está mais quente que aqui, né, irmãos? E as malas que a gente leva, né, as blusas que a gente leva, acaba sobrando dentro da mala. E sábado agora eu vou estar pregando em Salvador, na Bahia, né, lá na abertura de um seminário também que vamos ter. Na quarta ou quinta eu viajo para Minas Gerais, lá para o interior de Minas Gerais. Eu estou de férias, né, de Brasília, então estou pregando pelo Brasil, exercendo a função que o Senhor nos comissionou. Então peço a oração dos irmãos para que a gente esteja sempre fazendo a obra de Deus, onde quer que a gente esteja, guardados, livres, viajando por essas estradas ou pelos céus do Brasil, mas que sempre Deus esteja nos guardando, nos livrando de todo mal. Rio Grande do Sul, o pastor Machado esteve lá, né, natural de lá. Você nasceu no Rio Grande do Sul, pastor Machado? Nascido lá, né? E lá se formou o pastor Machado, essa bênção de Deus que faz parte do nosso corpo de pastores. Estado muito bonito, muito abençoado, né? Um estado privilegiado por Deus e um povo realmente muito tradicionalista. Meus queridos, dito isto, eu queria entrar nesse texto que nós lemos, que fala sobre árvores. A Bíblia nos compara muitas vezes a árvores. A palavra de Deus sempre, em algum momento, a gente vê comparando homens a árvores. Por exemplo, o Salmo 128, a Bíblia fala, bem-aventurado é o homem, e fala, sua mulher será como árvore, videira frutífera, plantada junto a ribeiros na sua casa. Se você pegar o Salmo 1, a Bíblia também nos fala
a respeito de homens serem árvores. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Este homem é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. A Bíblia, ela, em diversas passagens, ela compara o homem com árvore. O Senhor compara com árvore, porque há muitas características semelhantes à árvore. E nessa noite eu gostaria também de falar algumas, eu gostaria de dizer pelo menos 3 razões, porque esta figueira, onde o Senhor procurou frutos e não achou, ela estava improdutiva e ela foi no final amaldiçoada. O Senhor tornou-a estéril, disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. Razões pelas quais esta figueira se tornou infrutífera e amaldiçoada, porque ela ainda recebeu uma palavra dura do Senhor. Razões estas para que nós analisemos e a gente não esteja na condição desta figueira. Em primeiro lugar, esta figueira, uma característica, uma realidade, ela estava plantada na beira do caminho. Jesus ia passando, saindo de Betânia, uma aldeia, uma cidade, estava passando no caminho, quando Jesus viu na beira do caminho uma figueira. A beira do caminho, ela significa, meus irmãos, indecisão e abandono. Indecisão. Geralmente quem não está no caminho, está na beira do caminho, é uma pessoa indecisa. E muitas pessoas deixam de ser abençoadas por Deus pela sua indecisão, pela sua falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A indecisão é aquilo que faz com que nós não tomemos os passos que devemos, que não tomemos as medidas que devemos, que não tomemos as atitudes que devemos. A indecisão. E esta figueira se achava à beira do caminho. E muitos crentes, meus irmãos, são improdutivos exatamente por causa desta razão. Eles não têm raízes profundas. Não têm raízes. Eu ouvia desde pequenininho, e eu sou do interior, e às vezes a gente vê lá no interior aquelas plantas, né? Lá tem uma planta muito peculiar, lá de onde eu vim, na divisa do Paraná, que chama taboa. A taboa é uma plantinha fina, tem um caule bem fininho, na ponta ela tem um pomponzinho assim, e ela geralmente dá perto dos lagos, perto de rios, perto de córregos. E às vezes você vê a taboa, ela não cresce muito, 1,5 metro talvez, no máximo, e não é uma planta importante, não é uma planta, né, característica, não é uma planta conhecida, mas de vez em quando bate um vendaval, e aquela planta ela recebe aquele vendaval, e ela se deita na hora do vento. De acordo com o vento ela se deita, e você olha e parece que ela está acabada, mas de repente passa aquele vendaval, e novamente a gente se vê a taboa ficando de pé. Às vezes a nossa vida é assim, bate um vento muito grande, uma luta, uma tribulação, bate uma prova, às vezes uma necessidade, e parece para quem olha de fora que nós estamos acabados. Mas nós sabemos, aqueles que têm fé, aqueles que têm uma decisão, aqueles que não estão à beira do caminho, saberão que o tempo vai mudar. O vento vai passar e eu vou me colocar de pé de novo, em nome do Senhor Jesus. Pode ser que você esteja passando por uma luta, pode ser que haja um vento contrário hoje batendo na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, espiritual, mas eu profetizo sobre você: este vento vai passar, este vento vai cessar, e ainda que alguém olhe para você hoje e diz: está acabado, você não está acabado, você vai se colocar de pé, e eles mesmos olharão e dizerão que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É mais do que vencedor. Bata a palma e glorifica o Senhor. Aquela figueira estava na beira do caminho. A beira do caminho é sinal de indecisão. Meus irmãos, nós temos que ser pessoas decididas. Somos de Deus ou não somos? É ou não é? A sua palavra se ensina ou não? Você é aquele que não volta atrás na palavra. Você tem que ser uma pessoa decidida. Enquanto aquela figueira estava na beira do caminho, ela estava abandonada. Talvez só aquela figueira e mais ninguém por perto. Nós temos que ser pessoas que estão no seio da família, entre nós.
acompanhados de pessoas da nossa casa. Aquela figueira sofreu uma sanção muito grande, uma sentença muito grande, porque ela estava abandonada. Há uma segunda característica pela qual ela foi amaldiçoada. Aquela figueira, estando à beira do caminho, abandonada, sozinha, ela não tinha dono. Ela não tinha dono. Ela não tinha alguém que olhava por ela. Ela não tinha alguém que zelava por ela. Ela não tinha alguém que cuidava dela. Ela não tinha alguém que adubava. Ela não tinha alguém que podava. A poda, irmãos, parece que às vezes quando olha alguém podando, né? A gente vê algumas pessoas podando. Eu estive recentemente lá no Arizona, participando da convenção internacional da igreja, e é um lugar muito quente, muito calor, muito quente. Você não consegue ficar na rua, fora dos locais que tem ar-condicionado, de tão quente. E me chamou a atenção quando eu passei por uma das ruas da convenção, e eu vi algumas pessoas debaixo daquele sol escaldante, podando algumas oliveiras, igual as oliveiras que tem lá em Jerusalém. E eu parei um pouquinho e fiquei observando, e por coincidência a pessoa falava em espanhol, porque eu não falo inglês, né? E começou a me explicar o sentido da poda. Quando ela cortava os galhos, ela estava podando e tirando os galhos podres, tirando os galhos desnecessários. E eu conversando com aquele senhor, o jardineiro, em espanhol, entendendo um pouco, não entendendo outro pouco. E ele me dizia: "Hay que podar para crescer. Hay que podar para crescer. Eu preciso podá-la para que ela cresça novamente." Nós não gostamos da poda. A poda é quando Deus está limpando os galhos. Mas as irmãs aí que são aprendizes de jardineira, que às vezes planta uma samambaia, uma rosa, sabe que você tem que tirar as folhas mortas, você tem que tirar os galhos mortos, para que a planta cresça novamente. Aquela figueira, ela não tinha dono. A poda na nossa vida é um momento dolorido. Às vezes Deus tira algo do nosso lado, às vezes Deus tira algo da nossa vida, às vezes Deus corta algo que nós temos carinho, mas Deus está podando. Ele não poda para te punir, Ele não poda por sua culpa. Você não precisa ter culpa porque alguém que estava do teu lado foi podado. O processo de Deus é podar. Há que podar para crescer. Há que podar para crescer. Deus poda a nossa vida para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente produza mais frutos, para que a gente seja abençoado. A poda de Deus, irmãos, ela é dolorida. Ela é dolorida. Nós não gostamos de ser podado. O ser humano não gosta de ser podado. O ser humano aquela figueira, ela não tinha dono. O ser humano não gosta de se submeter à autoridade. O ser humano não gosta de ter autoridade sobre ele, de ter alguém que mande nele. Na igreja, pessoas não gostam de ser pastoreadas. Pessoas não gostam que o pastor fale duro. Pessoas não gostam que a verdade seja dita. Pessoas gostam de ser lisonjeadas, aduladas. Às vezes quando a gente tem que falar uma verdade para alguém, a gente fica dias preocupado porque você vai falar uma verdade, não deveria ser assim. Nós deveríamos ter a capacidade de entender que se alguém está falando a verdade para mim, é porque essa pessoa me quer bem, é porque essa pessoa gosta de mim. É assim em casa, é assim na família, é assim com os filhos. Não gostam de ter autoridade sobre eles. É assim na igreja, é assim com pastores. Eu sou pastor, como é que alguém vai falar a verdade para mim? Mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus diz que o maior abençoa o menor. A palavra de Deus diz que nós temos que ter pessoas com autoridade sobre nós, autoridade espiritual, autoridade na família. O meu pai é autoridade sobre mim, na minha casa ele é autoridade. Eu posso ser deputado, eu posso ser pastor dessa igreja, mas o meu pai da minha casa, ele é autoridade sobre mim, e o que ele falar na minha casa, eu tenho que me submeter a ele. No relacionamento, às vezes a mulher não gosta muito de falar que o marido é a cabeça do lar.
Não quer dizer com isso que ele vai ser o carrasco, que ele vai ser aquele que vai impor para você um regime de doutrinação. Não é isso, mas a autoridade. Lá na tua empresa, irmãos, teu patrão, teu chefe, ele é autoridade. Tem gente, de cada 10 pessoas que eu converso, 9 odeiam o patrão, 9 odeiam o chefe, fala mal pelas costas. Quando ele vira, senta, está chegando. Fala mal dele, fala mal da família, fala mal do cabelo dele, fala mal de tudo. E daí você quer ser abençoado. Aí um dia vão te dar uma promoção lá na empresa e vai escolher outro, e você vai dizer, mas também esse era puxa-saco. Esse aí era puxa-saco, por isso que escolheram ele, não é porque tem capacidade. Irmão, quando alguém vai escolher alguém que faz bem para ele. Você vai escolher alguém para andar do seu lado que só fala mal de você, né? Eu tenho o meu chefe, né, o nosso presidente, que a gente sempre anda junto, diz assim, olha, Jefferson, ele fala para mim, seja puxa-saco, porque quem puxa saco não vai puxar carroça. Quem puxa saco não vai puxar carroça. Seja mesmo, abençoe. O que nós chamamos de puxar saco, nada mais é do que honrar alguém. Honrar. E alguém, quando vê alguém honrando alguém na igreja, fala, mas você está, hein? Hoje você está puxando mesmo, hein? Não, abençoe. Abençoe pessoas. Abençoe teu marido. Você, esposa, leva o café na cama para ele. Você, marido, leva uma flor para ela no final do dia. Tem marido que, se chegar com uma flor no final do dia, a mulher vai olhar, o que você fez de errado? O que você está me dando flor? Tão desacostumado que está a ser lisonjeado, né? Eu não estou falando para você fazer isso todo dia, mas para você fazer isso, honrar constantemente, da mesma forma o marido. Fala bem, trata bem. Aquela figueira estava abandonada e não tinha dono. Ela não tinha quem cuidasse dela. Pessoas têm dificuldade de ter autoridade sobre a sua vida. Mas se você serve a Jesus, se você tem o Espírito Santo na tua vida, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Eu às vezes estou lá em Brasília, né, a gente mora lá no apartamento, no mesmo apartamento, e levo lá, chefe, você quer um café? Não quero café. Você quer um refrigerante? Aí eu brinco com ele, você vai embora, né, vai pegar o avião, se você espirrar, saúde, né? Durma bem. Não tem problema, irmãos. E algumas pessoas fazem isso com a gente, e nós temos que saber distinguir. Nós temos autoridade sobre a nossa vida. Você tem autoridade sobre a tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus colocou autoridade sobre a tua vida. Diga, você não está abandonado à beira do caminho. Mude. Há pessoas que têm dificuldade. Ninguém cuidava daquela figueira. Ninguém apodava. Ninguém adubava. E muitos crentes são assim também. Eles não se deixam pastorear. Aí quando o pastor fala uma palavra mais dura na igreja, ele fala, eu vou mudar de igreja. Porque naquela igreja lá é só profecia. Naquela outra é só louvor. Naquela outra lá é só bênção. E crente fica correndo atrás de bênção e não se deixa pastorear. Crente que fica pulando, irmãos, planta que fica mudando de um lado para o outro, não cria raízes. E morre quando vem a tempestade. Mas você que está aqui, né? Está aqui com a gente. Às vezes Deus fala de uma maneira, às vezes Deus fala de outra. Às vezes Deus usa o chicote, né? E tem muito crente que... Crente é uma benção, né? Também, se de um lado tem gente que não gosta de ser doutrinado, de outro lado tem gente que gosta de apanhar, né? Você está pregando, fala mais, Jesus, bate mesmo, Pai, né? O povo que gosta de apanhar é crente, né, irmãos? Tem um povo que gosta, fala, papai, bate mesmo, né? Quando Deus está falando, irmãos, até a chicotada do Senhor, ela é instrutiva. Até quando Deus está batendo de nós sabemos porque Ele nos ama. E é como um pai que repreende o seu filho porque ama, porque quer ver o seu filho melhor, porque quer ver o seu filho sendo abençoado. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Aquela figueira estava na beira do caminho. Ela não tinha um dono. Ela não sabia, ela não estava numa equipe. Eu li outro dia uma história sobre um homem, um aviador americano chamado Charles Plum. Durante a Segunda Guerra, este homem fazendo um voo no território inimigo,
Ele foi alvejado por uma bala, o avião caiu. Mas antes do avião cair, ele ejetou-se, ele pulou, o paraquedas abriu, e ele caiu no campo inimigo, foi aprisionado, virou prisioneiro de guerra. Durante muitos anos ele foi prisioneiro de guerra, até que acabou a guerra, ele foi solto. Escreveu um livro, Como Viver em Território Inimigo. O livro se tornou um grande sucesso, muitos livros vendidos, e ele fazia palestras pelos Estados Unidos, dava palestras sobre o que aconteceu com ele, como viver em território inimigo. Fazia palestra, vendia livros. E um dia ele estava jantando, depois de uma dessas palestras, e chegou o garçom perto dele, um papel e uma caneta, e disse: seu Charles, o senhor poderia me dar um autógrafo? E ele pegou o livro, né, e foi autografar, e disse: pois não, qual é o seu nome? A quem que eu devo autografar aqui o livro? E aquele garçom, né, já franzininho, olhou para ele e falou: seu Charles, o senhor não lembra de mim? Ele olhou bem, olha, desculpa, mas eu não estou lembrado. Ele falou: o senhor tem certeza que o senhor não lembra de mim? É a situação que às vezes acontece com a gente, né? Pastor, o senhor não sabe quem sou eu, né? O senhor não lembra de mim mesmo, olhe bem para mim. E ele olhou bem para aquele homem, insistiu com ele, né, para ele se lembrar quem era aquele homem. O senhor não lembra de mim? Olhe bem nos meus olhos. O senhor não lembra quem sou eu? E ele por fim não lembrou quem era. E ele disse: olha, seu Charles, eu trabalhava junto com o senhor no exército. Eu era aquele homem, eu era a pessoa que dobrava o seu paraquedas. Todo dia antes do senhor sair um voo, eu era a pessoa que dobrava o seu paraquedas e entregava na sua mão. E o senhor vestia o paraquedas e ia para o avião. Todo dia, por anos, eu trabalhei do seu lado. Eu dobrava o paraquedas e entregava na sua mão. E ele disse: pelo jeito eu dobrei direitinho o paraquedas, porque o senhor precisou dele. E o paraquedas abriu. E o paraquedas funcionou. Era uma pessoa vital na operação, aquele moço que dobrava o paraquedas. E olha, e ele não se lembrava. Ele escreveu um outro livro depois. Esse Charles escreveu um outro livro depois, falando a respeito disso, a respeito da equipe, a respeito de você valorizar, irmãos, pessoas. Você não está sozinho, você não está abandonado. Nós, pastores, temos que valorizar os diáconos que ficam em pé aí, às vezes com a perna doendo, estão lá de prontidão, lá fora, passando frio, olhando o carro. A irmã que veio antes de você e limpou as cadeiras para você sentar numa cadeira limpa. Alguém que doou do seu tempo para vir e decorar o altar do Senhor. Alguém que chegou antes aqui para abrir a igreja, para você poder estar aqui, que veio aqui à tarde, ontem, anteontem, ensaiou várias horas para poder apresentar um louvor a Deus. Alguém que dobra o seu paraquedas e às vezes você não se lembra dele. É o astro, é a estrela. Nós, pastores, não podemos nos esquecer daqueles que nos trazem água, daqueles que oram por nós. A igreja não pode se esquecer dos heróis anônimos, daqueles que estão ao seu lado na tua casa. O teu pai, a tua mãe hoje é um velho, hoje é uma velha, mas já foi alguém que levantou de madrugada para ir buscar o sustento, para colocar na tua mesa, para você se alimentar. Para você se alimentar e estar aqui vivo, forte, bonito. Hoje você é dono do seu nariz, tem a sua casa, tem o seu carro, tem o seu trabalho, já não precisa mais do pai e da mãe, mas um dia eles fizeram isso por você, entregaram a vida dele, e muitas das rugas, muitos dos calos que eles têm nas mãos, são por sua causa. Você não está à beira do caminho, você não está abandonada. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem algo para você. Você não vai ser amaldiçoado e improdutivo. Você tem autoridade sobre a tua vida, e esta autoridade te abençoa, seja na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja. Você é uma bênção, está debaixo de autoridade, e você vai ser uma árvore produtiva. Você vai ser uma árvore que produz. Dê valor. Diga para o irmão que está do teu lado: dê valor. Cuide bem de quem dobra o seu paraquedas.
Quem está entendendo isso, diga amém. Há um terceiro item naquela árvore. Ela estava vulnerável, estando à beira do caminho e não tendo um dono. Ela estava vulnerável. Todo mundo que passava batia naquela árvore. Todo mundo que passava cortava a folha. Talvez as crianças atiravam pedras. Talvez alguém passava e ela arrancava o galho, ia arrastando o galho só por malvadeza. Aquela árvore estava vulnerável. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo que te poda é aquele que te protege. O Senhor que te poda é o Senhor que protege a tua vida. O mesmo Deus que tem cuidado em podar para que você cresça é aquele que não permite que você seja atacado pelo inimigo. E se você for atacado, Ele está lá para te proteger. O mesmo que te poda é aquele que te dá o crescimento. É o Senhor Jesus. Você não é uma árvore vulnerável. Você não é uma pessoa abandonada. Quando eu não estou debaixo de autoridade espiritual, eu fico vulnerável. O inimigo ataca, os demônios atacam, as enfermidades atacam, a miséria me ataca. Mas quando eu estou debaixo de uma autoridade espiritual, quando eu estou debaixo de uma liderança, quando eu sei o meu lugar, o meu papel, a bênção de Deus está sobre a minha vida. E eu não fico vulnerável aos ataques do mundo, mas eu estou debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, daqueles que Ele nomeou para me abençoar. E eu sei que a minha vida continuará sendo uma bênção. É bíblico, o maior abençoa o menor. O maior abençoa o menor. E eu quero estar debaixo de autoridade sempre. Eu não quero alguém arrancando os meus galhos, as minhas folhas. Eu não quero, meus irmãos, ser aberto a toda e qualquer maldição que venha lançado sobre a nossa vida. Um dia alguém estava comprando velas aqui no mercado do bairro e disse: ó, essas velas aqui são para fazer macumba lá para a vida daquele pastor que estava começando aqui no bairro, para destruir a vida dele. E a pessoa diz: ó, então leva muita vela, viu? Porque o Deus que ele serve é um Deus muito forte. Não importa, a Bíblia diz que se por um caminho vierem contra ti os inimigos, por 7 caminhos fugirão, porque o Senhor estará contigo. Você tem a bênção do Salmo 128, feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será, e tudo terá muito bem, tudo vai bem na tua vida, o Senhor te prosperará. Onde tocar as tuas mãos, estenda as mãos para mim e diga assim: ó, onde tocar as minhas mãos, o Senhor abençoará. Bata o pé no chão e diga: onde pisar os meus pés, o Senhor me dará por herança. E diga: quando eu abrir a boca, acontecerá milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia! Aleluia! Há muitas enfermidades que às vezes chegam em nós, irmãos, por estarmos abertos, por estarmos desprotegidos. Aquela árvore, ela foi amaldiçoada e infrutífera. Primeiro, estava à beira do caminho, era uma árvore indecisa. A beira do caminho significa indecisão e abandono, está lá abandonado. Segundo, ela não tinha um dono, aquela árvore não tinha alguém que cuidasse dela. Terceiro, ela estava vulnerável. Toda e qualquer pessoa poderiam atirar pedras, cortar os seus galhos, porque ela não tinha alguém que zelava por ela. E isso acontece na nossa vida espiritual. Quando nós estamos vulneráveis, estamos indecisos, quando nós não temos autoridade espiritual sobre a nossa vida, nós somos presas fáceis. Mas quando nós sabemos para onde vamos, e olha, o nosso Deus é um Deus de detalhes, de planejamento. Deus é um Deus de planejamento. Ele planejou você, irmãos, cada coisinha no seu lugar, né? Deus planejou seu nariz, seus olhos, sua boca, sua mão. Deus planejou cada coisa no teu lugar. Você já imaginou se o nariz fosse para cima, né? Tem gente que acha que o nariz devia ser para cima, né? Aí quando chovesse ia ser um problema tremendo, né? Os pés, os dedos, as cutículas, cada parte do seu corpo foi minuciosamente planejada por Deus. O dia, a noite. A terra, irmãos, está numa inclinação que, se ela tivesse meio grau, 1/1000 de grau fora da inclinação onde ela está, ela não sobreviveria. Se o universo, o planeta Terra, estivesse 1 grau fora
da posição onde ela está hoje, ou ela congelaria, ou ela seria torrada, queimada. Deus colocou este planeta, planejadamente, no único lugar onde ele poderia estar em toda a galáxia. Deus planejou você, Deus planejou o seu corpo, Deus planejou a tua família, Deus planejou a tua vida, Deus planejou o teu filho. Deus é um Deus de planejamento. A Bíblia diz que Ele planeja, Ele trabalha, e nós também devemos planejar. Nós devemos fazer a nossa parte, fazer planos no crescimento. Já chegamos no meio do ano. Como é que está? Você fez os 12 meses de clamor, e agora estamos no meio do ano. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu planejamento? Será que você está pior hoje do que no começo do ano? Será que a tua vida está pior hoje do que em janeiro? Cadê o carro que você ia comprar? Cadê a casa que você ia ter? Cadê a faculdade que você ia começar? Tem gente que está desde janeiro esperando para entrar na academia. Não, mas em janeiro eu fiz um voto que eu ia emagrecer esse ano. Mas não fez uma academia, não parou de comer, não anda mais, não faz nada. Mas planeja a tua vida, que Deus vai te ajudar a concretizar os teus planos. Nós estamos no meio do ano, é momento de avaliar onde é que eu estou, para onde eu estou indo. Planeja para o ano que vem, planeja para daqui 10 anos. Onde é que você vai estar? Eu estou planejando a minha aposentadoria já, irmãos, né? Quando eu estiver lá com meus 95 anos aposentado, como é que vai ser a minha vida, né? Opa, quero chegar lá. Planejando, planeja. Você não é uma árvore abandonada, você não está vulnerável, e você tem dono, você tem autoridade sobre a tua vida. O Senhor Jesus é autoridade sobre a tua vida. Submeta-se a Ele, entenda o propósito de Deus na tua vida, entenda o que Deus tem para você, e você vai ser produtivo e abençoado. Você será, como disse aqui o Salmo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você fizer prosperará. Quem crê nisso, diga graças a Deus, diga glória a Deus, dá um brado de vitória, dá um aleluia bem forte, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler o Salmo 1, e você vai colocar o seu nome no lugar, né, do homem ou da pessoa. Você vai colocar o seu nome neste lugar. Eu vou ler assim, ó, bem-aventurado, e você vai responder, bem-aventurado. Eu vou dizer, bem-aventurado Jefferson, e você vai dizer, bem-aventurado seu nome. Qual é seu nome? Mais forte, qual é seu nome? Sempre que eu colocar o Jefferson, você coloca o seu nome. Vamos fazer isso com fé, irmãos. Faça isso crendo na autoridade do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Vamos lá? Bem-aventurado Jefferson, porque Jefferson não anda no conselho dos ímpios, porque Jefferson não se detém no caminho dos pecadores. Diga, Jefferson não se assenta na roda dos escarnecedores. Diga assim, antes Jefferson tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei Jefferson medita de dia e de noite. Diga, Jefferson é como árvore. Jefferson está plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo Jefferson dá o seu fruto, e as suas folhas não murcharão. Diga, e tudo quanto Jefferson fizer, e tudo quanto Jefferson fizer, ele será bem sucedido. Aleluia! Toma posse da tua palavra, toma posse do que você acabou de dizer. Toma posse, porque a palavra é tua, a palavra é para você, é para a tua família, é para a tua casa. Abra a boca e glorifica o Senhor. Bata palma e diga aleluia. Diga, sou eu, esta árvore sou eu, esta bênção sou eu. Aleluia. Quem está entendendo isso, diga amém. Irmão, isso aqui é palavra rema.
A Bíblia foi escrita para você e para mim. Quando eu leio ela, eu tomo posse para mim. E eu vou trabalhar para ser tudo isso que a Bíblia, que o Senhor já profetizou e já declarou sobre a minha vida. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Você é uma árvore plantada no lugar correto. Você não está na beira do caminho, você não está abandonado, você não está vulnerável. Há uma corrente de água que passa do seu lado. A palavra de Deus que te alimenta. Há uma poda que de vez em quando o viticultor, o grande agricultor, o Senhor nos poda. Tira os galhos ruins, tira de perto de nós o que não presta. De vez em quando Deus está podando você. Você está passando por um momento de dificuldade, às vezes Deus está te podando, está te livrando de algo. E tudo que você fizer, você será bem sucedido. Se você estiver debaixo da autoridade do Senhor e receber isso na tua vida. Amém, meus irmãos? Quero orar por você agora. Que esta palavra seja uma palavra rema na tua vida. Que esta seja uma palavra viva na tua vida. E que aquilo que você precisa. Eu não sei se tem alguém passando por uma poda nesta noite. Pastor, estou sendo podado por Deus. Deus está me provando. Fica feliz, porque não há provação maior do que a tua fé possa suportar. Se você está sendo podado, é porque Deus também vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, quero orar por você, pedindo que você se coloque de pé na presença do Senhor. Se você puder segurar na mão da pessoa que está ao seu lado. Não precisa fechar o corredor, não. Pode deixar o corredor aberto, livre. Mas se você puder, segure na mão da pessoa que está ao seu lado agora. E nós vamos orar mediante esta palavra. Na autoridade do Senhor, você sairá daqui melhor do que entrou. Você sairá daqui abençoado, abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Penúltima canção que vocês cantaram, né, uma canção nova. Pode preparar ela. Penúltima canção que vocês cantaram aí na hora do louvor. Enquanto nós oramos ao Senhor. E depois cantaremos ao Pai esta canção. Feche os teus olhos. Nós vamos falar com Deus neste momento. Em nome de Jesus. Eu vou orar, mas eu gostaria que você orasse também. Você apresentasse a Deus a sua necessidade, o seu problema. Você apresentasse a Deus aquilo que talvez você entenda como seja talvez uma poda do Senhor na tua vida. O Senhor está tirando os galhos ruins, secos, e limpando a tua vida e colocando uma nova seiva, colocando algo novo na tua vida, no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos orando agora pela tua igreja, após ministrar a tua palavra, após entender, a Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida. Precisamos, a Deus, que o Senhor esteja nos dando sabedoria e autoridade, para que tudo aquilo, a Deus, que nós precisamos passar, o Senhor esteja ao nosso lado. O Senhor esteja guardando, livrando, nos dando, a Deus, condições de realizar o melhor para a tua obra. Eu oro, Senhor, por vidas nessa noite, que talvez estejam com esta árvore à beira do caminho, indecisas. Qual é o caminho que eu devo tomar? Qual é a direção, Senhor? Mostra nesta hora, mostra agora, ó Deus, como já tem mostrado na palavra, qual é o caminho, qual é a direção, onde é que nós devemos ir, para onde é que nós vamos. Abençoa, Senhor, esta vida agora, Pai. Cobre na autoridade do Espírito Santo pessoas que estão vulneráveis, pessoas que rejeitam a autoridade, pessoas que não têm capacidade de se submeter à autoridade, seja no seu trabalho, na sua casa, seja na igreja, no seu dia a dia, na sua escola. Ó Deus, que nós entendamos o papel, onde é que o Senhor está nos colocando agora. A autoridade do Senhor é expressa muitas vezes pelas mãos de um homem. Toda a bênção de Deus chega a nós através das mãos de um homem. Ó Deus, abençoa os teus filhos, filhas, abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor, que nós tenhamos capacidade de discernir aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo, Senhor, fortalece para que os nossos galhos, para que o tronco seja forte e nós possamos ter, ó Deus, ligação direta com o Pai, com aquele que nos alimenta, com aquele que nos dá a seiva que precisamos, minerais que precisamos, e a tua bênção nos alcance. Em nome de Jesus eu oro, Pai.
Tirar pessoas passando pela dor, a dor da perda, da enfermidade, a dor, a Deus, do desamor, do descaminho, em nome de Jesus agora, eu repreendo todo mal. Ó Deus, aceitamos quando vem de Ti, mas se não é Teu, está repreendido agora, em nome de Jesus também, da vida dos Teus filhos. Fortalece, Pai, para enfrentar os ventos, os vendavais, para enfrentar o dia mau, e que a Tua bênção venha e fique permanente.